combinar nada porque a gente é desses, né? Que a gente não É, combina nada. ao vivo é melhor. É que eu vou pôr uma chamada bonitinha, pera lá. Contagem regressiva e tudo. Olha lá, que Amo. bonitinho. Porque a gente Eu, é eu, desses. eu desliguei todas as abas para estar com o sinal melhor. E pronto, estamos ao vivo agora para valer. Então, estamos Eu ao e o vivo, então. Rick. Obrigado, Cláudia, Oi, pelo convite. Rick. Boa noite para todo mundo que está assistindo a gente. Muito honrado em fazer parte desse projeto. Eu vi tem muita gente legal que, inclusive, já nos cruzamos em algum momento, né? Com as pessoas que estão aí. Então, é muito bacana saber que Verdade, partilhamos do mesmo ponto de vista, né? Em busca aí do melhor trato aos nossos filhos de patas, né? é verdade, verdade. E aí, assim, e foi legal porque eu fiz a live com o Paulo, que é o herbanário, que ele é todo zen, ele falando, mas no fim a gente vai falando a mesma coisa. O Luciano foi complementando e eu tenho certeza que você vai fechar o assunto, ficou assim perfeito, porque realmente a gente tratar o animal só no tópico, né? Tipo, só o banho vai resolver, não vai resolver todo o problema, né? Mas é uma grande parte. E aí é isso que eu quero trazer, que você tem uma super experiência dentro de centro estético e já passou por um monte de situações aí de cães com problema de pele. Enfim, eu quero que você fale um pouquinho da tua experiência. Primeiro, se apresente para quem não te conhece, né? Então vamos lá. Pessoal, me chamo Rick Canes, tá? Eu sou tosador. Agora a gente tem, né, a nossa profissão como groomer, né? O groomer é uma palavra que gourmetizou, na verdade, a profissão das pessoas que raspam cães ou que tosam cães. Então, hoje a nossa profissão de tosar cães, ela é mais reconhecida no marketing em si, né? A gente tem profissionais excelentes. Hoje a gente tem campeonatos de cães, de corte de cabelos de cães, como tem dos cortes de cabelos humanos, né? Os hairstylists, agora a gente tem os groomers, né? Então, Né? tô há 16 anos tosando cachorro, amo tosar cachorro, amo, é uma paixão incrível. Porém, de uns 6 anos para cá, eu entendi que só fazer um bom trabalho, só fazer uma tosa, eu não conseguia pagar minhas contas. E eu entendi que eu precisava entender um pouco mais sobre números, um pouco mais sobre gestão, um pouco mais sobre como fazer o que eu amo para sempre se tornar minha fonte de renda e eu, enfim, conseguir pagar minhas contas, sair do vermelho. Então, tudo isso foi há quase 11 anos, né, digamos de 10 para 11 anos, sofrendo bastante, em procura de ser o melhor cabeleireiro de cachorro. Inclusive, quem é do meio e se identificar comigo vai entender que muitas vezes a gente fez excelentes trabalhos, quase que a preço de custo ou abaixo do custo, para entregar um cachorro perfeito. E quando isso caiu na minha realidade, enfim, a gente brinca assim, caiu a ficha, eu percebi que eu teria que mudar de profissão, teria que parar de tosar cachorro, porque os custos eram altíssimos e eu não conseguia manter um faturamento sequer para se pagar minha loja. Então, aí surgiu a necessidade de entender o porquê tantas pessoas ganhavam dinheiro com o que eu amo fazer, com o que eu gosto de fazer, e eu não ganhava, né? Então, esses anos aí, de 6 anos, hoje representam uma marca de cosmético pet também, me trouxeram um know-how de conhecimento muito grande. Já formei mais de 5.000 alunos, já fiz várias consultorias,
e isso me trouxe um patamar ao qual hoje eu estou aqui, né? Tentando passar, vamos ter poucos minutos, mas eu queria que vocês entendessem que é importante eu fazer o que eu amo, mas ser remunerado à altura do que eu amo fazer. Porque se você trabalhar escravizado pela sua profissão, você vai se tornar uma pessoa que vai trabalhar com várias dificuldades, fazendo inclusive com que a profissão não te satisfaça emocionalmente e psicologicamente. Eu acho que isso é a pior parte. Porque assim, a gente tem que ter aquela energia de troca, né? A gente está se doando, a gente está doando o nosso tempo, a nossa energia, a nossa força, né, de trabalho, e a gente quer ter a recompensa, né, de ter uma vida digna, de conseguir pagar as contas, né? É isso. Cláudia, eu vou falar uma coisa que eu acho que é muito incomum, e eu tava vendo a palestra do nosso amigo do Ozônio aqui, que eu adoro ele, já fiz várias lives com ele, adquiri o aparelho com ele, por acreditar realmente na função do ozônio. E eu acho que todos nós, eu acho não, tenho certeza absoluta, a gente começa o assunto talvez num ponto distante, mas quando a gente vai afunilando, 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 você vê que a gente quer o bem-estar dos pets. Indiferente se eu estou na estética, se eu estou no ozônio, se eu estou na veterinária, ou se eu estou no urbanário, né, que você falou aí. Tipo, Verdade. todos nós temos um ponto em comum, só que com a nossa profissão, né? Cada um na sua profissão, cada um Sim. tentando o bem-estar do pet. Sim. E nós que trabalhamos com pet, a gente fala assim que em algum momento a gente tem que sintonizar o amor que sai do coração para a gente se dedicar a fazer. Então, se você é veterinário, certamente você tem uma história muito marcante que te fez decidir pela profissão. Seja por causa de um cachorro da família, seja por causa que você ama os pets, seja porque você não gosta de falar com gente, e bem no fim vai ter que falar com gente, tá? Mas trocando isso, né? Nós, cabeleireiros de cachorros, a gente também ama cachorro. Só que, diferente dos vets que às vezes conseguem psicologicamente aguentar a pressão de ver um cachorro sofrendo, um cachorro passando por dor, ou ver sangue em alguns casos, né? Que eu tenho amigos tosadores que desistiram da veterinária para serem tosador porque não se sentiam bem no âmbito da cirurgia, né? Então, eu falo que todos nós somos ligados por um ponto em comum: amor aos pets. Não adianta em que ponto você esteja. Cláudia, fala diferente? Não, é isso mesmo. Eu acho que a gente, na verdade, tem esse ponto em comum. E vou dizer mais, eu acho muito triste os veterinários não serem mais ligados aos esteticistas caninos, né? Porque, infelizmente, ainda há muita rixa, né? Entre os tosadores e os veterinários. Eu sempre tentei caminhar junto, eu sempre respeitei muito a profissão, porque eu já caí para dentro do banho tosa, já trabalhei. Eu sei o que é, gente. Eu sei o que eles passam. E só quando você passa o que a outra pessoa passa, você dá valor para aquele trabalho. Então, eu dou muito valor aos tosadores e banhistas. E eu nem chamo de tosador banhista nem grooming. Para mim, são esteticistas. E esteticista é muito mais do que tosador, tal. Ele tem que entender da pele, ele tem que entender de comportamento, ele tem que entender de um monte de coisa, ele tem que entender do produto que ele está usando. É a mesma coisa, a gente vai no esteticista, ela não tem que entender da pele, ela tem que entender o que é epiderme, o que é derme, o que ela está passando, o que aquele produto está fazendo. Estou certo ou estou errado, seu Ike? Perfeito, perfeito. Eu acho que a palavra realmente esteticista ela tem um contexto todo, né? Muitos braços e muitas situações para você fazer um bom trabalho. Eu até costumo dizer, Cláudia, eu não gosto do termo lavar cachorro, sabe? É, Porque quem lava, lava roupa, né? Porque ou trapinho de chão ou pano de chão.
Então, eu gosto do termo banhar, porque o termo banhar, Banhar. ele tem muito mais técnica envolvida, né? Ele tem Verdade. realmente ele tem que ser feito por um profissional qualificado. Há uns 10 anos atrás, quando eu entrei no ramo de banho e tosa, eu entrei como auxiliar veterinário, né? E na minha época, os meus amigos, eu era gerente de uma panificadora que era bem bacana na minha região, e eu deixei de ser gerente para lavar cachorro. É. E eu lembro muito bem que meu ex-chefe e meus amigos de profissão, eles falaram: ah, você vai largar aqui esse cargo para lavar piroquinha de cachorro? Porque na época era muito ridículo. A nossa profissão era vista com maus olhos, né? Tipo, lavar cachorro. Então, e hoje em Verdade. dia, viver essa época de ouro que é o pet, cara, é muito incrível a gente ver a transformação, sabe? E o que me pega, sabe, Cláudia, que eu falo, por que às vezes precisa cair umas fichas da gente? A gente fala assim, realmente virar 180 graus, né? Você percebe que quando eu comecei, há 15 anos atrás, realmente era uma profissão que não era muito valorizada, inclusive descredibilizada, né? Isso estou falando 10, 15 anos. Não existia nenhum tipo de regulamento para a profissão. Era considerada assim, foi lavar cachorro porque não estudou, porque não teve oportunidade, basta gostar de cachorro, e hoje a gente vê que não é bem assim. Então, assim, foi bem delicado você ver que é um mercado que não tinha prospecção. E em 2017, os números que mais ou menos eu tenho por baixo, a gente tinha uma previsão do mercado que faturava seus 20, 27 bilhões, né? Com crescimento de 5,3% de previsão de crescimento, onde de 2019 para cá a gente tem mais de 390% de crescimento no mercado, onde em 2022 a gente faturou, 2021, né? A gente faturou quase 52 bilhões, 51 ponto alguma coisa No meio da bilhões pandemia. no meio No da meio da pandemia. pandemia. Estamos com uma previsão de crescimento em 2022 de 14 a 20% do mercado. E você começa a olhar essa história de 10 anos para trás e você fala assim, poxa, cara, por que eu não participo dessa fatia do mercado? O que é que eu estou fazendo errado? Que os números do mercado são tão altos e nada está no meu bolso. Sabe, tipo, isso mexe demais. E eu espero que se você tá aí assistindo a gente, eu quero que essa ficha caia para você. Qual é a sua fatia desse mercado? O que está no teu bolso desses 50, quase 52 bilhões que o Brasil fatura com o mercado pet? Verdade. Qual é a fatia que está? Hoje você... O que acontece que você não tem dinheiro no bolso? Precificação errada? Está sendo escravizado pela sua profissão, pelo amor à sua profissão? Porque, cara, eu vejo veterinários incríveis, mas sabe, tipo, tops. Só que ainda não conseguiu sair do Uno. Ainda tirou os bancos do Uno para utilizar como transporte. Ou vive com o Exatamente. carro entupido de pelo, não pode sair passear porque tem que mandar faxinar o carro, ou que ninguém entra no carro porque está fedendo xixi, porque ele não tem um carro pessoal, porque é tudo da empresa. Eu vejo muitos amigos veterinários em depressão, porque amam o que fazem, mas não sabem precificar o que fazem. Exatamente. E E aí acaba também entrando até naquele burnout, né? Que é, você chega numa estafa nervosa porque você não é valorizado, porque você não precifica, você não se dá valor, você não se dá o tempo, você precisa de descanso, você é tudo isso, né, Rick? Não é só ó, precificar certinho, é você se colocar como prioridade também e pra não estar gente sempre ouvindo? disponível 24 horas por dia. É aquela coisa, né? As pessoas têm que saber se Então, valorizar também. sabe, Cláudia, é uma coisa que mexeu muito com a minha cabeça uns anos atrás, quando realmente a chave virou. Até quando, né,
o meu físico iria estar aguentando lavar cachorro? Até quando, por exemplo, a minha esposa tem, né, bursite, ela tem desvio na L3, na L4, lesão, bico de papagaio, eu já tenho um pouco de tendinite, e o banho tosa, a gente tem um esforço repetitivo, né, a ler, e você vê que eu fico, às vezes, frustrado com o cliente quando ele fala, eu falo, meu banho custa R$50, e ele fala, não, tá muito caro, tem um que faz por 25. Eu fico, na verdade, com um pouco de dó com o que faz por 25, porque eu preciso ver o que ele está errando na gestão, porque ele não está somando os anos que ele está tirando de si próprio e a saúde física dele para daqui 10 anos. E esses R$10, R$20 a menos, hoje conseguem cobrir os custos, conseguem no remédio dele, fora que a gente estava falando aí, né, na questão, nos traumas, e esqueci a palavra agora para falar aí, né, nos traumas psicológicos que a gente vive por viver esse grande amor pela profissão, ao ponto Sim. de realmente não saber cobrar. E esse é o principal. E para você que não sabe cobrar, eu quero te dar uma chave que eu quero que você pense muito com carinho. Você eu vou falar um palavrão aqui, mas é um palavrão discreto. Se você é um puta de um profissional, se você ama o que você faz, você precisa ter duas coisas. Duas perguntas que eu quero que você responda para si próprio. Até quando eu aguento nesse pique? Quando? Aguento 10 anos. Se nesses 10 anos você vai ter dinheiro para você manter tua saúde, com todas as doenças que podem acarretar da profissão, tá? Ou se você faz outra coisa da vida. Se você responder assim, não faço outra coisa da vida, não vou ter dinheiro lá, essa é a hora de você colocar o pé no chão e utilizar ferramentas para que você comece a precificar teu trabalho. Ou, isso é de consultoria, tá? Se você não sabe cobrar, porque daí eu falo em outras coisas, em outros traumas psicológicos, tá? Que é desvalorização familiar, a gente fala um pouco sobre sua vida infanto-juvenil, sobre os teus traumas familiares, eu falo sobre muita coisa que te fez hoje se tornar uma pessoa que não consegue precificar, porque você tem dó de precificar, você tem dó de cobrar aquela cliente que tem 5 cachorrinhos, se ela tem 5 cachorrinhos, ela tem que ter dinheiro para manter, pô. Né? Ela não adianta ter 10 cachorros e 5 deles você manter, ou você manter os 9. Né? Foi ela que teve o início e existem muitas pessoas que utilizam o teu coração bondoso para te explorar. Então, se você respondeu essas duas perguntas, não vou ter grana daqui tantos anos para manter minha saúde, para comprar os meus remédios. Se você responder, não consigo fazer outra coisa da vida, trate de colocar a parte do financeiro na mão de um terceiro. Você vai executar o que você mais ama fazer, mas você vai cobrar do teu funcionário, ou do teu gerente, ou da tua recepcionista, lógico, tudo alinhado, né? E ela vai fazer esse papel para você. Você vai fazer teu atendimento e você vai deixar essa cobrança terceirizada. Lógico que tudo planilhado, tudo jogado no sistema, padronizado, com preço de custo, preço de venda e tudo. Porque se esse cliente olhar com aquela cara de gato de botas para você, que tá caro o teu atendimento. Ai, adorei, gato de bota. Amei isso, gente. Lembra da carinha dele, cara? Ai, Carinha tua carinha apaixonante. assim. E tem cliente que faz isso com a gente. Faz. E seu coração é mole, O porque meu você ama. coração é mole. Ai, Rick, preciso fazer uma mentoria com você. Agora. Eu Gente, costumo esse dizer que vídeo vai ficar gravado. É sério. Eu preciso replicar isso para tanta gente. Eu falo assim, Cláudia, que os meus clientes de consultoria, eles saem muito mais com razão, e o coração a gente reveste com uma portinha de aço. Só poucas pessoas têm a chave para abrir e realmente saber quem a gente é. E eu não estou falando em ser ríspido, grosso, não.
Eu estou falando sobre escravização emocional, ao qual te aprisiona e não te permite faturar o mínimo. Tá? Então, se você tem coração mole, você ama o que você faz, porque geralmente quando a gente ama o que a gente faz até de graça, porque a gente ama o que a gente faz. Então, isso é uma desgraça, porque as pessoas dizem pra gente assim, né? Trabalhe no que você ama e você nunca terá que trabalhar. É mentira e não é, tá? Porque se você trabalha no que você ama, você também pode ser permissivo a ser explorado. Porque você realmente, o que você faz, você ama tanto que você faria até de graça. E faz, né? E para muita gente faz de graça. E faz. Então, o meu grande trabalho, e eu vou falar por mim, tá? Eu amo ajudar as pessoas. Eu amo. Cláudia, você não tem noção. É assim, eu estou numa consultoria, peguei um contrato de 6 meses, onde eu faço consultoria física, né? Do começo ao fim, estou como um funcionário físico. E ver os gráficos de faturamento, ver os ticket médio, ver as coisas. Hoje eu estou fazendo fechamento deles. E você vê que em um período de tipo 40 dias, tu conseguiu dar um norte para a equipe e aumentar o faturamento, parece que é a minha empresa. Você não tem noção, tipo, é uma satisfação enorme. É tipo, soltar Você faz com fogos. amor, né? Sabe? Você Parece faz que é isso. meu. Parece que é meu, sabe? Tipo, e daí, tipo, quando o cliente tá fazendo errado, eu tô lá no Instagram. Olha, não foi isso que eu te ensinei. Não foi isso que eu te ensinei. Então, assim, vira filho, vira família, né? E eu não sabia precificar. Você não tem noção. Eu não sabia precificar. Eu não sabia. E por que eu tô falando, dividindo isso com vocês? Porque eu tive que colocar minha esposa no intermédio da negociação. A minha razão no momento parou. Não, a consultoria tem que começar em tanto, porque a minha dedicação é 100%. Eu vivo a vida do meu cliente. Só que ele olhava, Rick, mas você vê que o meu faturamento tá baixo, que você vai fazer crescer, que era o percentual. Então, assim, eu comecei a fazer pequenas tabelas. A consultoria de tanto tempo a tanto tempo, introdução a isso, tanto preço e tal, e dava a tabela para ela. E daí me ligava, Rick, fala com a minha esposa, aquela que tá vendo a minha agenda, né? Ela te passa os preços, até eu tomar isso para mim e falar, não, pô, dá certo. Dá certo. E daí chegou um ponto que agora ela não faz mais esse trabalho para mim, porque eu tornei dono de mim, eu entendi que se eu não me valorizo com o meu preço, ninguém vai me valorizar. E todas as insights que eu passei agora, nesses 23 minutos de papo, né? Nem falei tudo que eu quero falar, mas eu vou encurtar aqui rapidão para vocês. Eu vivi isso. Porque eu amo muito, mas tipo, é uma paixão ver que o trabalho todo que eu levo para uma pessoa acaba dando certo. Sabe? E muitas coisas a gente molda. E aí, eu acho, Rick, que sei lá, eu também estou tentando fazer isso, que você pode se valorizar sem deixar de ser empático, né? Você não precisa ser duro ou antipático ou grosso ou qualquer coisa assim. Você pode ter empatia normal com as pessoas, mas você tem que se valorizar, porque a sua saúde é o que vale, a sua família é o que vale. Não, não é isso, Rick? É isso. E sabe, quando a gente abre uma empresa, um pet shop, uma clínica, a gente fala assim, porque eu vou abrir porque eu quero ser dono do meu próprio nariz, porque eu vou abrir porque eu quero ter final de semana. E a pergunta que eu quero deixar para você é, desde que você abriu, quantas vezes você conseguiu tirar uma semana para você? Ai, 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 ai. Se essa É pergunta, só rindo. se essa pergunta tá difícil para você responder, você precisa entender que em algum momento no processo você está errando, tá? Algumas pessoas erram porque ninguém é tão perfeito quanto ela, ou não faria tão bem quanto ela.
Se você é dessas pessoas, você precisa urgentemente criar um procedimento interno padrão, que a gente chama de POP, tá? Tem que ter uma receita, tem que ter, porque hoje, se você morrer, tua empresa precisa continuar para o seu filho, precisa continuar gerando crédito, tá? Porque o que acontece? Existem empresas maravilhosas que você vê, tipo, 10, 15, 20 anos. Se o criador morre, o filho já não dá conta. Arrasta-se 2, 3 anos, fecha a marca. Por que que isso acontece? Por quê? Porque não se criaram processos, porque não se criaram rotinas, porque não se criaram roteiros de trabalho, sabe? Então foi muito dependente de uma só pessoa. E quando você faz isso, e eu estou falando para você que é dominante, né? A gente está falando em perfil comportamental, eu gosto muito dessa parte de análise de perfil. Se você é dominante, se você é governador, eu sou governador, também sou dominante, estou aprendendo a lidar com os meus lados escuros, né? Eu entendi que se eu quiser faturar, eu preciso de pessoas parceiras. E ser totalmente dominante, não deixar as pessoas crescerem ao meu lado, faz com que eu me afunde sozinho e ninguém consiga crescer junto comigo. E eu estou falando de cunho próprio. Então, eu amo tudo isso, tá? E por isso que eu queria fazer essa introdução para que vocês pensem Maravilhosa. que não Eu só adianta. eu queria no quanto a gente resta aqui de live, e essa é a primeira de muitas, porque me aguarde, né? No intuito desse simpósio que a gente fez das técnicas naturais, eu queria saber tua opinião se a gente consegue introduzir técnicas mais naturais e faturar com essas técnicas naturais. Se isso está em moda, como é que é a tua visão de profissional e consultor? O que você está vendo por aí? Vamos lá. Cortou um pouquinho para mim, mas eu consegui entender teu contexto, tá? Eu comecei, Cláudia, um pouco aqui, a gente falando sobre números, né? Que eu gosto bastante disso. Né? A gente teve um crescimento enorme, tá? Em faturamento Brasil. Mas os números recentes, agora eu vou voltar em números para a gente falar, para mim introduzir o que eu estou falando para você. A gente tem hoje, dentro do Brasil, uma média, segundo o IBGE do ano passado, tá? 139 milhões de pets em lares brasileiros. Sejam eles gatos, passarinhos, hamsters, etc. 139 milhões de pets, tá? Desses 139, 52 milhões são cachorros, que é o primeiro lugar. Em segundo lugar, está as aves, com 40 milhões. Só um pouquinho ali, tenho meus pensamentos, mas não vou abrir aqui, tá? Ave pra gente é que tá voando. não quero brigar, tá, gente? Tá? Vamos passar isso aí. Desses 52, quase 52 milhões de cachorros e 24,7 milhões de gatos, nós temos aí brincando quase 76 milhões de pets para ser atendido por volta de 40 mil lojas no Brasil. Faz uma continha básica. Podemos faturar ou não podemos faturar? Tá? Perguntinha básica. Gente, eu tô falando isso para vocês entenderem a importância. Quando vocês falam assim para mim, pet shop tem mais que padaria? Tem. E tem lugar para mais? Tem, para pelo menos 3 vezes mais. Porque cresceu-se muito o número de cachorros, muito de pets. Tá, hoje tem pessoas que gastam média de 20% até 30% do seu salário com o cachorro. Tá? Com o pet que tem na casa, porque ele passou a ser um ente da família. Realmente ele passou a ser da família, um filho de patas, que a gente fala. E o que a gente quer para os filhos de patas? Coisas Melhor, boas. né? Ou melhor. Por que as empresas de cosméticos cresceram tanto? As empresas de produtos personalizados cresceram tanto? Porque o cuidado com a dermatologia ficou muito mais grande. Hoje o Brasil, Cláudia, você lida com dermato, né?
a gente sabe que o Brasil é campeão mundial na quantidade de cães com problemas de pele. Isso porque a gente é o país número 1 no mundo que mais dá banho em cachorros. Tá? Quando a gente fala em Europa, a gente fala em outros países, eles acham um horror a quantidade de banho que a gente dá toda semana. Mas brasileiro é limpinho, a gente não consegue dormir com um cachorro fedido. Né? Então, assim, com isso surgiu-se a gente toma banho todo dia, pelo amor de Deus. Vamos resumir isso, vamos deixar baixo. Né? Gente, se vocês estão gostando do assunto, tá? Peço perdão, eu sou assim. Comenta aí para a gente saber. Eu estou só com a página aqui da Cláudia, para a gente saber o que vocês estão gostando, tá? Mas se eu imaginar nesse contexto de números, tá? O Brasil é um dos países mais qualificados, onde tem mais profissionais, especialistas e específicos em tratamento de dermato pet. Olha. Então, nós temos, tá? Todo um contexto gigantesco para crescer. Então, crescemos em princípio ativos de shampoos, todos com cuidados. Hoje a gente tem a questão da alimentação natural. O pessoal está deixando de fazer ração. Eu tenho cliente que tira a semana para cozinhar fígado de boi, não sei das quantas, cenoura, chuchuzinho, para fazer a marmita do cachorro da quinzena. Eu fico, gente, eu tô vivendo outro mundo, parece que 10 anos voou como se fosse 1000, sabe? Verdade. Então, assim, a importância que os cachorros estão tendo hoje, antigamente era ração de combate, na minha época parecia um ossinho. Hoje em dia as ração tem, eu vi biscoito com o formato do infinito, do coraçãozinho. A evolução do mercado tá tão gigante. O formato do infinito. Amei isso, gente. Né? Depois eu te mostro a marca, tá? Que eu amei o biscoitinho com o desenho do infinito. Eu falei, cara, marketing é tudo, né? Então, assim, se você vê os grãos selecionados, na minha época não existia ração hipoalergênica, ração gastro, ração isso, ração aquilo. Um pacote de ração de 1 quilo custando R$130, mais caro do que picanha. Se tá fazendo, tem gente comprando. Desses 140 milhões, 100 mil tá comprando, tem mercado. Tá? Então, tem mercado. É você que está mal posicionado. É você que não está sabendo fazer o marketing certo. É você que não está sabendo atingir a persona certa. Então, assim, se eu tenho essa importância, a gente está vindo para uma vibe muito grande em spas pet, com ozonioterapia, com banho ozonizado, com cromoterapia, pet com musicoterapia. Ai, maravilhoso. Cachorro Adoro. Que era pro fundo do lote, né? Comer ração, para comer resto de casa, uns 15 anos atrás. Hoje o cachorro escuta Mozart para tomar banho, sabe? Então, assim, todo cliente que quer esse tratamento. Eu acho que desses 140 milhões, vão ser uns 5%, uns 0,5%. Quanto isso representa? Sei lá, 500 mil pessoas, 1 milhão, não tenho esse número, né? Mas eu gosto de números. Se você imaginar nisso, eu preciso perguntar para você, você prefere ter um diferencial? E quando eu estou falando um diferencial, ele envolve muita coisa, tá? Precisa ter consciência. Eu não vou fazer musicoterapia se eu não sei as músicas certas. Eu não vou fazer aroma se eu não tenho as ervas certas ou as essências certas. Tudo isso que a Cláudia reuniu no Pet Termas, eu acho que é bem interessante esse tema. Eu acho que traz uma consciência sobre a diversificação do mercado, sobre o quanto a gente pode, nesse montante de gente, se você imaginar, todo mundo, todos os quase 40 mil pets, né, que a gente tem cadastrado no Brasil, se eu não me engano são 38, eu não lembro bem exato o número, mas é entre 36 e 40, tá? 1000 lojas abertas. Isso que vai abrindo todo ano, né? Então, assim, também vai fechando. O mesmo número que fecha é um número um pouquinho maior que abre. E por que fecha tanto? Porque a pessoa foi só olhar o dinheiro.
Porque se tem um ramo que você vai entrar pensando em dinheiro e tu não fica, é o ramo pet. Porque você tem que ter uma essência muito grande, mas, com perdão da palavra, um tesão muito grande em trabalhar com cachorro. Porque o pior não são os cachorros, são os tutores. Tá? Esse ramo, ou você gosta mesmo e aprende a faturar com ele, ou você não consegue faturar com ele. Tem que entender, né, Rick? Você tem que entender de cachorro, você tem que entender, você tem que ter, você tem que gostar, você tem que ter bicho em casa, você tem que ter experiência, porque a pessoa que nunca teve cachorro vai abrir um pet shop, gente, ela não sabe nem pegar no cachorro, sabe? Uhum. Então, isso faz toda a diferença, sabe? Eu só queria dar um adendozinho aqui, que eu fui visitar outro dia um espaço que eu quero fazer parceria, e a pessoa tem uma creche hotel. Gente, vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Os cachorros vão para a creche com mochilinha e tem a agenda igual de criança, gente. Vai com a mochilinha. Eu amei aquilo. Deixa eu te contar, tá? Porque, cara, é incrível. Você não tem noção. Sabe, Cláudio, se a gente imaginar, né, esses 20 anos teve uma mudança gigantesca do mercado, né? Gigantesca. É uma explosão, né? Se imaginar tudo isso, cara, a gente tem uma previsão de chegar em 2022 faturando entre 58 e 62 bilhões. E eu quero fazer parte dessa fatia. E a grande pergunta quer, né? Todo mundo quer, né? quer fazer parte dessa fatia, né? Porque as pessoas ficam brigando, sabe, Cláudia? É uma coisa que eu brigo muito com quem vem comigo. Rick, porque eu não estou faturando, eu não estou ganhando dinheiro. Qual foi sua base para precificar? Ah, não, porque o concorrente aqui cobra 35, aqui cobra 40, aqui cobra 32. Não, para começar eu vou fazer 30. Quem começa errado, já começa errado. Sua base de preço nunca vai ser seu concorrente. Sua base de preço é o seu custo. O custo da sua empresa jamais será o custo da outra empresa. Ponto, é simples. Qual é a tua margem? Qual é o teu prolabore? Quando foi que você tirou um salário para você? Porque se for para mim, na minha empresa, tirar menos do que eu tiraria sendo empregado, eu jamais vou pegar uma dor de cabeça de ser dono. Porque o dono é trabalhar 24 horas por dia, ser o primeiro a entrar e o último a sair, é o que vai ter férias por último, é o que vai almoçar por último, é tudo por último. Então, se eu não tenho o benefício de ser bem remunerado e eu não consigo tirar um salário da minha empresa, eu deixo de ser empregado. E vou ser CLT, porque CLT compensa mais, é menos dor de cabeça. É verdade. Sabe? Então, assim, essas perguntas que me fizeram bastante, sabe, Cláudia? Eu vou aqui que eu tô atrasado com a nossa live, né? Eu comecei um pouco de coaching aqui, mas você vê o quanto é importante essas coisas a gente refletir para você ver, não, eu gosto disso e tem que ganhar dinheiro com isso. Bom, acabou. Perfeito. Tá? Então, pensa desses 139, quase 75 milhões fazem banho. Os gatos menos, sim, mas os gatos estão crescendo muito dentro do centro estético. Então, se você não gosta de gato, aprende a lidar com gato, porque gato está crescendo demais. População está tendo menos filho, tá? Há uma tendência que 2030, por aí, 2028, a gente tem o dobro de pets do que tem de crianças humanas, tá? Então, é uma previsão do mercado. Então, se você quer crescer no mercado, é hora de começar a plantar os pés para você crescer. Se eu pensando nisso, tá? Eu tenho aí 75 milhões de bichos para atender atualmente, tá? Então, tem bicho para todo mundo. Para quem gosta do banho de R$10,90 e para quem gosta do banho de 180. A pergunta é, qual desses você quer atender? É só isso que você pergunta para você e monta as suas estratégias, tá? Outra coisa que eu quero falar, as pessoas se preocupam muito com as grandes lojas, né? As grandes redes. Porque a azulzinha, amarelinha, a roxinha está crescendo e consegue fazer preço baixo e não sei o quê. Agora eu quero que, Cláudia, permissão, tá? Fala assim, agora eu quero que você olhe no fundo dos meus olhos.
e pergunte se a grande empresa tem o atendimento que você tem. Se essa grande empresa tem a qualidade do trabalho que você entrega. E se essa grande empresa tem o relacionamento cara a cara com o teu cliente. Porque, de coração, se tem uma coisa que a gente troca a empresa, é por causa do atendimento. E principalmente para os nossos filhos de pátria. Então, eu quero te falar que essas grandes empresas, hoje, elas não mudam muito mais do que 16% do mercado. Tá? Puxa os gráficos. A Bimpet, dados da Bimpet, 72% dos comércios do Brasil são micro e pequenas empresas. Boa. Olha a importância nossa do MEI dentro desse mercado. Show. Nós somos muito potentes. Tá? Então, desses 76, 9% são loja digital. Opa. Agora, quem é MEI, desculpa, cara, nós estamos aqui no digital. Você já tentou fazer um sitezinho para você vender suas rações? Cara, Google Sites, hoje em dia tem possibilidade de fazer site de graça, sem um centavo. Basta ter e hoje um Instagram é tudo, né, Rick? O Instagram... Eu vou chegar lá, Cláudia. Eu espero que a hora permita. O pessoal quer que eu continue, não quer, Cláudia? Eu não sei, nem perguntei quanto tempo você tem, entrei direto, gente. Não, vambora, menino, vambora. A gente já está aqui 41 minutos, mas bora lá. Meu Deus do céu. Vamos que a gente quer ganhar dinheiro. Nós somos 76% do mercado. 9% é digital, tá na hora da gente entrar no digital, tá? Então, porque cansou. Isso aqui, a pandemia só adiantou pelo menos 5 anos do que a gente viveria. Tá? A pandemia forçou a gente a viver no digital. Então, isso trouxe muito mais. Olha o conforto, gente. Em vez de vocês viajar para São Paulo, viajar para isso, para aquilo, a gente está tendo um simpósio aqui, live, no seu conforto, sua casa. E com conhecimento muito legal de profissionais tops que com certeza cobrariam um excelente cachê para estar pessoalmente. Quanto transtorno a gente consegue ter esse conhecimento aqui de casa. Então, tipo, isso é muito importante, cara. Valorize a live, compartilha, curte. Para quem não curtiu, curte o vídeo aqui da Cláudia para ajudar no engajamento, para que a gente tenha mais acesso a pessoas e isso chegue a mais pessoas, tá? 16% são apenas as grandes redes, tá? Agora eu quero mudar outro conceito, que eu fiz minha colinha aqui, porque eu sou de lista, eu tenho que colocar os tópicos para mim falar para vocês, senão eu me perco, que eu falo bastante. 40% de todo o mercado nosso é prestação de serviços. Eita! É bastante, hein? Você tem noção disso? Olha a importância nossa do serviço. Desculpe, eu não pretendo entrar na briga dos grandes que compram de containers, que conseguem baixar o preço ao custo que eu pago e vem o preço de custo que eu pago. A minha mão de obra, o meu atendimento, o protocolo interno da minha equipe, ninguém vai ter. Porque se tem um segredo que vocês precisam fazer desenvolvam para o pet shop de vocês, tá? A receita do bolo da sua avó. O que eu quero dizer com isso? Pode ter certeza que o bolo que a avó de vocês faziam, sei lá, mãe, não sei. Se eu falar agora, vocês estão conseguindo lembrar do cheiro, da textura. Inclusive, já começou a dar uma salivadinha. Quem aconteceu isso, escreve aqui, tá? E o que eu quero dizer com isso? Sua avó fazia, ou sua mãe fazia, isso com tanto amor, mas com tanto amor para você, que tinha uma marca impressa nesse bolo. Uma marca, o carinho, o cuidado, muita coisa impressa nesse bolo que tornou uma identidade muito forte. Que ela tentou passar para tua mãe, não conseguiu talvez, ou tua mãe consiga fazer isso. Tá? Mas esse é o grande segredo. Seu pet shop tem essa essência no trabalho, na mão de obra que oferece, tem esse carinho na entrega, o cliente consegue perceber isso, porque isso nenhuma grande rede vai conseguir. Verdade. Nenhuma.
Somente você. E qual que é o teu trabalho se você quiser crescer? É você ensinar essa receita para os seus colaboradores, para a sua franquia, para o que você queira fazer. E tudo isso é mediante POP, procedimento operacional padrão. Se cada um que chega faz de um jeito o bolo, nunca vai dar certo. Então você precisa ter a sua receita interna, tá bom? E eu falo sobre muitas coisas pequenininhas dentro do banho tosa. Tipo, aplicar o perfume antes ou depois da secagem. Usar termoactive antes ou depois. Usar termoprotetor, sim, não. Soprar ou não. Tudo isso mostra o resultado. É igual a tua avó. Bate a clara em neve antes ou depois. Não bate. Mistura. Coloca o ovo inteiro ou não. Tudo isso são segredos muito pequenininhos que fazem com que o serviço mude. Isso nenhuma grande rede consegue ter. Então, parem de ficar se incomodando com grandes redes e vamos lá, tá? 40% em serviços. A gente está no caminho de 40% também para a ração, mas até o ano passado ele fazia parte de 20% da ração, 15% acessório e 10% medicamentos. Então, a gente está falando que a farmácia é grande, mas olha o tanto que ela tem para crescer também, tá? E se cresce isso, cresce os tratamentos alternativos, porque a gente está procurando coisas mais naturais para cachorro. É tão engraçado, né, que a gente viveu a era industrial, né? A gente queria tudo rápido, tudo prático, e daí a gente usava muito hormônio, muito não sei o quê, muito industrializado, muito conservante. Agora a gente está vivendo um caminho inverso, o caminho da consciência. Quanto menos conservante, quanto mais natural. Quem trabalha com frutas, verduras e legumes, natural é caríssimo perto do que tem agrotóxico, etc. Então, Orgânico, isso vem para o cachorro. todo mundo está voltando para isso, né? E é aí que a gente fala, né, Cláudia, a importância disso. Então, esse mercado, ele tem uma tendência a crescer muito, cara, mas muito mesmo. E se você não souber vender o seu peixe e vender de uma forma clara, tá? Quando eu falo de banho e tosa, a gente tem uma outra abordagem para o marketing em referência a aromo, a ozônio, etc. Quando você fala com o ramo terapêutico da veterinária, né, com um aval veterinário e um tratamento, eu tenho outra abordagem comercial. O que a gente sempre teve empate dentro da nossa profissão com o veterinário e o groomer é porque o groomer quer interferir geralmente na parte veterinária. E o veterinário, às vezes, também por não saber, porque, Cláudia, perdão, não vou brigar com você, nada, mas infelizmente não existe na formação veterinária um período, né, ou um módulo sobre estética animal. Seria importantíssimo na veterinária. Importantíssimo. E digo mais, tinha que ter sinofilia também, que o pessoal sai cru, não sabe diferenciar um Afghan de um Borzoi. Vamos começar. Meu Deus. Né? Vou parar por aqui, tá? Mas, então, devido a essa falta de informação né, dúbia, tanto da parte VET quanto da parte do tosador, acaba surgindo alguns cruzamentos e algumas faísquinhas. Então, hoje, né, nesses últimos 2 anos, a pandemia forçou muito a gente ter mais contato com o veterinário, perguntar mais e tal. Então, eu vejo nesses últimos 2 anos para cá um relacionamento melhorado no vet e groomer. Assim, de um jeito, cara, que você vê assim, os tratamentos, tudo dando certo. Então, o próprio Ricardo saiu daqui falando de ozônio, né? Se eu aplicar o ozônio, a aplicação da água ozonizada, a gente vai mudar o vocabulário, mudar o direcionamento do marketing. Se eu trabalhar com a água ozonizada, cara, só quem usou a água ozonizada para entender a potência dela. Ela ajuda a neutralizar. Vou falar da parte estética. Ela ajuda a neutralizar os odores da pele, ou seja, um banho mais duradouro. Ela ajuda a fazer uma limpeza de pele maravilhosa. Você vai gastar menos com shampoo. Vou parar por aqui, tá? Mas, assim, da parte estética, eu não falei da parte veterinária, que é o tratamento à pele. Então, assim, existem outros benefícios estéticos no uso da água ozonizada. Só que na aplicabilidade dos processos estéticos também existem macetes. Tá? Então, a gente precisa entender
como funciona o ozônio dentro da água, qual o potencial dele, para que serve, que era uma coisa que antigamente a gente não fazia, a gente só ia e usava. Muita gente ainda compra, vou usar. Só que daí talvez não saiba a técnica correta e acaba se frustrando. Então, o que E eu não falo sabe assim... precificar também, né, Rick? Porque aí acaba... você põe lá e você poderia ter ganho mais grana com isso e, enfim, né? Tudo tem um custo também. Você tem que comprar o aparelho e Cláudia, aquilo tem um custo. vou dar uma dica pro pessoal, principalmente que a gente falou em precificar, né? Que é o que eu tô falando aqui. A gente, claro, precisa falar de grana, precisa falar de tudo. Mas como precificar isso? Tá? O aparelho hoje, ele, se eu não me engano, eu vou falar do ozônio, porque do ozonizador, porque eu tenho ele. Ele está custando entre 500 e 800 reais, o mais simplesinho. Depende de onde você compra. Né? Mais ou menos com frete ou sem frete, não interessa. Mais ou menos isso. Se eu dividir isso por ano, eu vou ter aí 70 reais por mês. Se eu liquidar isso por dia, eu vou ter 2 reais por dia. Quem é que não pode ter um equipamento usando 2 reais por dia? Daí a pessoa só coloca 2 reais por dia. Tá, mas quanto é que eu vou utilizar? Ou qual é a pessoa, por exemplo, Cláudia, que pode me dar uma aula de como potencializar o uso desse produto? Porque aí você tem argumentos técnicos para trabalhar em Instagram, Facebook, YouTube e divulgar teu trabalho. Se você trabalha tudo isso, hoje eu vou te recomendar um banho terapêutico, Cláudia, entre 5 e 10 minutos de massagem, né? Porém, eu posso adicionar o meu trabalho com o ozônio, né? Colocando uma taxinha de 30% ou 40% a mais, porque eu vou estar utilizando um processo de água ozonizada. Isso só estou dando um insightzinho básico, tá? Seria uma ideia rápida. Mas a gente precisava ver quanto custa a tua hora trabalho, quanto custa a hora trabalho da sua equipe, de sua estrutura, para daí eu precificar em cima dos minutos trabalhados com o ozônio. Com a água ozonizada ou com o shampoo terapêutico, etc. Porque muita gente faz do shampoo terapêutico da seguinte maneira: faz o cachorro e abandona o cachorro lá no canto na banheira. Todo mundo, 99% das pessoas que eu conheço, tá? Aplica o shampoo, coloca o cachorro lá no Amém, canto da banheira, Jesus. né? E o shampoo terapêutico tá escrito, massagem durante 10 minutos. Então, Amém, Jesus. 10 minutos do meu tempo custam quanto? Se você fizer o processo indicado pelo veterinário certinho, eu não te dou 15 dias para começar a aparecer os efeitos, ou menos. Se você fizer o processo certinho, como o veterinário pediu. Lembrando da parte técnica. Se você utiliza como coadjuvante uma água ozonizada, cara, eu te dou menos tempo para começar a aparecer resultado. Menos tempo. Só E que eu aí, o tenho que a técnicas... pessoa vai achar? Que pet shop maravilhoso. Olha, melhorou o cachorro. Olha, o banho deles é maravilhoso. Então, essa resposta. E aí eu vou dar um adendozinho no tudo que o Rick está falando, que é assim, depois que eu tive essa virada de chave que você também teve, é o seguinte: ofereça a melhor experiência que o seu cliente poderia ter na vida. A melhor, a melhor. Então, você vai entregar o melhor serviço. Então, o seu banho terapêutico, seja lá com clorexidine, que ele levou lá a receita, você, como esteticista, você vai recomendar, você nunca receita. Aí é que está a briga, né? O esteticista recomenda, o médico receita, certo? O esteticista recomenda. Eu recomendo um banho com água ozonizada, eu recomendo sais de banho, eu recomendo essa erva, também integrativo a esse tratamento. Você quer experimentar? E aí você vai entregar o banho com clorexidine, com massagem, com água ozonizada, com a erva, com tudo, e vai sair de lá e o cachorro vai melhorar. E a pessoa só vai faltar colocar você num altar. É isso.
E é isso, Cláudia, que eu falo que eu preciso muito, por isso que eu comecei todos os insights que eu quis falar sobre escravização da profissão, amor em relação à profissão, é entender que hoje o coração fala, cara, me apaixonei por tudo que eles falaram, gostei demais, quero pôr no meu pet amanhã. Daí o cara vai e investe tudo, mas não sabe precificar. Então, tipo, começa a pensar quanto custa, eu falo assim, quanto custa o teu tempo? Não existe nada mais valioso que o seu tempo. Nada nesse mundo vale mais que o seu tempo. Então, o seu tempo precisa ser cobrado. Então, hoje o jeito da gente pedir para vocês o pagamento é compartilhe, divulgue mais para que mais gente saiba. Verdade. Porque esse é o nosso pagamento pelo trabalho que a Claudinha está aqui há várias horas trabalhando para levar e reunir todo esse povo para levar conhecimento para vocês. Então, procure saber quanto custa o seu minuto trabalho. E em cima disso, comece a ir precificando suas coisas. A partir disso, você vai ver, pô, realmente tô na merda, não tô ganhando nada, tô pagando para trabalhar. Ou como diz uma assessorada minha, que eu nunca vou esquecer. Quando a gente fez os cálculos, né, porque eu falo assim, que a primeira semana minha, primeira semana começa a coleta de dados, tudo, né? Então a gente faz uma reunião, fala, ó, tá assim, dá diarreia, dá dor de cabeça, não dorme no dia seguinte, não consegue dormir, um monte de outras coisas. Mas daí eu deixo, agora a decisão é sua. Você quer mudar? Temos que fazer isso. E daí a gente começa a criar os processos e entender a dificuldade do cliente para colocar as barreiras, né? Que eu falei, ó, se você tem dificuldade de precificar, vamos colocar alguém que precifique. Ou que você possa cobrar dela, para não ver a cara de botas, a carinha de botas do teu cliente lá, né? Do gato de botas do seu cliente. Então, esse é um processo. Então, a gente precisa criar esses processos, né? Mas, em todo esse contexto, eu preciso entender que eu preciso faturar, tá? E teve uma cliente minha que falou assim, depois que deu tudo isso, me passou mal, ela olhou assim para mim, poxa, eu percebi que durante todo esse tempo, eu adoro pagar para dar banho nos cachorros dos meus clientes. Ai, que dedução péssima, né? Mas fazer o quê? Porque consegue cair a ficha que sempre está injetando dinheiro, porque não se sustenta. Então, várias coisas que eu passei que eu posso dizer para vocês. Quando realmente começa a ver que você fatura, cara, você trabalha com mais disposição, você começa... nossa, muita coisa flui, porque assim, nada mais gratificante do que ser remunerado à altura do amor à sua profissão, tá? Claudinha, para fechar, quase uma hora, poxa, né? Falo pra caramba. Gente, tudo que eu falei, pensem com carinho. Se vocês quiserem ter acesso a mim, no Instagram lá, Claudinha, @rickcanes, como está aqui na tela. Aqui. Instagram, Facebook, YouTube, Telegram, que mais? Só não estou no LinkedIn por enquanto, mas no resto, vocês vão me achar em todas as redes sociais, TikTok, todas as redes sociais eu estou como @rickcanes, tá? Rick Canes, tudo junto? Tudo junto. Vai me achar em todas as redes sociais. Manda uma mensagenzinha para mim, vi sua live lá no simpósio, para mim saber de onde é que você veio, tá? Eu queria falar uma coisa, Cláudia, que assim, para fechar aqui, que eu preciso demais, tá? Porque esses foram pequenos insights para o pessoal ir lá, ver seus cálculos, ver seus custos. Se precisar de assessoria, também faço online, a gente faz reuniões, tenho clientes mentorados que eu faço reuniões semanais, trimestrais, e a gente faz balancete, tudo. Então, a internet trouxe essa possibilidade, né? Hoje eu tenho 3, 4 clientes mentorados que a gente faz tudo online, faz uma visita presencial para conhecer, para coletar informações, dados, depois 3 reuniões online, depois volta presencial e assim por diante até alinhar. Até ficar só no online, e eu tenho clientes de ciclos que voltam de novo. Então, isso é muito gostoso. E a gente fica só no online, porque já não preciso ir lá na frente de caixa. A gente só tem pequenos alinhamentos para fazer. Mas pensa, se tu tem amor à profissão, não faz outra coisa. Se tu investe em curso, se tu compra equipamento, se tu compra produto, se tu investe na equipe, precisa de mais uma ferramenta, que é divulgação. E por que eu quero falar isso?
Tem muita gente que vai falar assim, tenho vergonha de falar no Instagram, tenho vergonha de falar no Facebook. Eu tenho vergonha. Você não imagina a vergonha que eu tenho, tá? Não parece. É incrível, né? É incrível, tá? Mas eu morro de vergonha, tá? Mas uma coisa que eu aprendi é o seguinte, que quando a gente gosta do que a gente faz, você vai falar para todo mundo. Para todo mundo. Então, se calque no que você gosta de falar, no que você manja, no que você entende. Agora, se você me perguntar de uma coisa que eu não entendo, eu vou ficar assim, murchinho. Não vou conseguir desenvolver nada. Mas fala do ramo pet, para ver se eu não falo mais de 1 hora seguida, tá? Porque eu realmente gosto disso. Não deixe de divulgar. Hoje o Instagram, todo mundo fala Instagram, que já está saturado, que já não sei o que, tá? Hoje o Instagram é a maior ferramenta mundial de conexão de pessoas, tá? A Índia, se eu não me engano, está em primeiro lugar. Eu tinha o ranking dos países. Eu sei que o Brasil, ele está, se não me engano, entre os 5 primeiros lugares mundiais no uso de redes sociais. E o Instagram prevalece. O que eu acho interessante, que eu quero deixar aqui, inclusive eu tenho uns gráficos que eu compartilho no meu Instagram e tal, de vez em quando, para essa coisa de número que eu gosto. Vocês não imaginam, tá? Vocês não imaginam que o WhatsApp, ele é uma das redes, eles conseguem superar o Instagram no Brasil. Então, explore muito o teu status do WhatsApp. Sabe? Pequenos videozinhos, pequenos takes, brincando. Você não precisa rebolar nem dançar. Você precisa estar postando sobre o que você está fazendo, mostrando insight, depoimento, postando essas coisinhas, porque você aumenta o relacionamento. E eu acredito muito que o WhatsApp seja o primeiro lugar no Brasil. Por quê? Porque o WhatsApp, a gente só salva o WhatsApp de quem a gente gosta. E a gente só olha o status do WhatsApp porque é uma pessoa que eu tenho contato. Então, o WhatsApp, ele é uma ferramenta gigantesca de relacionamento de vendas. Então, não deixe de utilizar essa rede, tá? Então, Instagram e WhatsApp é primordial. Se você não tem teu catálogo no WhatsApp, trate de criar teu catálogo no WhatsApp Business. Faz tudo formalzinho, porque o WhatsApp ele tem jeito de se transformar numa loja dentro do teu celular, com tudo. Hoje, eu crio nas lojas que eu crio catálogo de tosa, com tipo de várias tosas, e qual que é a dúvida do cliente? Eu só mando o catálogo bem certinho. Essa tosa que você quer? Ok. Eu já não uso mais fotos da internet, porque as fotos da internet são trabalhos feitos por outras pessoas. Eu não consigo chegar naquela expectativa do cliente. Então, eu utilizo fotos de trabalhos reais que foram feitos no pet shop por minha equipe, porque eu sei que a minha equipe pode fazer aquilo. Então, essas referências ajudam muito. Não deixe de investir nessas redes, tá? Por favor, é muito importante, tá? O ramo, quem já está no nível mais alto consegue patrocinar, impulsionar, mas calma, cada um no seu modo. Comece o básico primeiro, tá? E não posso deixar de números, né? Falar números. Sobre redes sociais, já falei para vocês do Instagram, WhatsApp e YouTube, né? Que são bem importantes. Mas olha isso. Pesquisas na internet. Os assuntos mais feitos entre Google e YouTube no último ano, tá? Lembrando que a gente estava saindo de pandemia, né? Informativos, os tópicos 3. Informativo, engraçados e criativos. Informativo. Você entra no YouTube para a busca de uma informação, ou entra no YouTube como fazer tal coisa. Então, tudo informativo. A palavra mais escrita no YouTube é como fazer. XXX alguma coisa. Quem não usou essa palavra não sabe o que é o YouTube. Muito. Então, se a gente escreve isso, 60% do público utiliza essa palavra. Informativo. Então, você pode utilizar o teu canal como informativo. Você não precisa rebolar nem dançar. Você precisa gerar valor, como o Claudinho está gerando, como nós estamos distribuindo, compartilhando conhecimento com vocês. Isso é informativo, tá? Porque não teve muita visualização. É melhor ter 10, 20 pessoas conectadas com um assunto que te traga retorno do que 1 milhão de pessoas que só clica e não te traz 1 centavo de faturamento. Tá? Então, esqueça de comprar seguidor, que é outro assunto. Eu mixo em muitos assuntos aqui,
mas esqueça de rede social cheia, que muitas vezes rede social com 20, 30 mil pessoas não fatura, que é de 500 ou 1.000 seguidores fatura, tá? Assuntos divertidos, 50% das pesquisas no Google e no YouTube. As pessoas querem sair da coisa triste e dar risada, se divertir, liberar um pouco de hormônios da felicidade no cérebro, ficar mais feliz. Então, talvez, se você não consegue ser uma pessoa séria, né? Eu sou técnico, eu dificilmente vou fazer um vídeo dançando, porque eu não me sinto tão confortável. Ainda quero chegar nessa fase, que eu pretendo quebrar essa frase, né? Ainda não consigo. Eu trabalho informativo, tá? Mas se você não é tão técnico, você quer levar a informação de uma maneira mais leve, tenta dançar, tenta brincar, tenta zoar. Engraçados tem mais de 50% de pesquisa. E os criativos, 45% de pesquisa. Então, se você vê esse público, ele está todo na rede social. E por que você não utiliza rede social? Então, eu acho que sim, a gente consegue unir conhecimento, relacionamento, internet com suas redes sociais para a gente conseguir faturamento. Tá bom? Boa. Eu termino por aqui, Cláudia. Ai, gente, eu poderia conversar horas aqui com o Rick, né? É que a gente tem um tempo e de qualquer jeito, a live não pode ficar muito longa, porque o pessoal vai assistir depois, vai ficar curioso, vai assistir até o fim, mas também se a gente ficar 2 horas aqui, também não, né? Ó, eu prometo que a gente vai fazer mais lives e essa questão do simpósio foi mais para reunir as pessoas com quem eu quero fazer parceria, com quem eu estou junto, eu estou com o pessoal do Ozônio, eu estou com o Paulo da Ervanária, o Rick também está me assessorando, a gente vai ter, enfim, o Rick está com a gente. E olha que delícia que é, olha essa conversa maravilhosa, né? Então, falando de números, porque eu não posso simplesmente ensinar, fazer uma formação, né? Porque o que é o PET Termas? É uma formação de terapeutas, de banhistas terapeutas, né? A gente vai falar de técnicas, de sais de banho, de erva, de ozônio, blá, 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 blá. Maravilhoso, maravilhindo. E vamos fazer o que com isso? Precisamos ganhar dinheiro com isso, não é isso? Então, aí que vem a parte do Rick, entendeu? Como que a gente vai colocar um pet termas dentro do seu pet shop, né? Então, Claudinha, aqui tem um pet termas, tá? E como que nós vamos precificar isso, né? Então, eu te mostrei, né, Claudinha, a minha tabela, né, que eu calculo milímetros, gramas de produtos, respiração do tosador, respiração do secador. Gente, eu sou um pouco neurótico com isso, mas cada segundo ele é meio perdido físico, mas é bom, porque a gente às vezes não tem noção. E olha, isso aqui, essa live foi ouro em pó. Quem for assistir, isso aqui é ouro em pó, sabe? Para guardar e pensar e repensar, porque realmente o que ele falou, o tempo nosso é valiosíssimo, tá? Então, e esse tempo que nós passamos aqui com vocês é ouro em pó, né? 1h15 aqui de ouro em pó. Guardem bem. E se alguém tem uma pessoa querida, mande a live também para ela, porque é ouro em pó, é um presente, né? Gente, é isso. Rick, olha, eu não sei nem o que dizer, amei o papo, a gente sempre tem uma grande sinergia, eu gosto muito da sua energia e bate com a minha energia, gosto muito mesmo, e agradeço demais você ter se disponibilizado e disponibilizado o seu tempo, né, que é tão valioso para todos nós, né, inclusive. E agradeço quem ficou na live aqui, agradeço muito. Eu acho que foi proveitoso para todo mundo. A Bia está aqui, ó. Gratidão. Eu acho que foi muito legal. E sei que vai ter gente que vai assistir depois.
e entre em contato com o Rick, que é uma pessoa super, super dedicada na profissão, tem muito a ensinar aí para o pessoal que está começando, e quem não está começando também, para dar uma ajudada, né? E brigadão, Rick, quer falar Tá. umas considerações finais? Fia, eu falei tanto, tanto, mas eu falei assim, eu preciso entregar esse meu material, eu preciso. A minha luz aqui já apagando, já mandando embora também as luzes aqui já. Mas eu acho que é isso. O que eu fiz hoje, o que eu queria entregar para o povo hoje, são conselhos que eu queria ter ouvido pelo menos uns 5 anos atrás. E que eu demorei muito para entender. Então, o último recado eu quero aqui, para vocês nunca mais esquecerem o que eu vou falar, tá? Eu vou falar uma coisa que eu falo só para mentorados meus. Existe uma coisa que a gente precisa entender nesse ramo pet, é que você tem que trabalhar com amor. E não por amor. São duas coisas totalmente diferentes. Perfeito. Quem trabalha por amor, trabalha escravizado, humilhado, mal remunerado, infeliz, de certa maneira, porque se sente prisioneiro do que ama fazer e deixa as pessoas tirarem vantagens. Quem trabalha com amor entendeu que para fazer o que ama, precisa faturar, precisa estar bem e precisa ser valorizado. Então, esse é o último recado. Pensem bem. E quem quiser trabalhar com amor, entenda que a gente tem todo um suporte para estar auxiliando vocês. Beijo no coração. Que Deus guie vocês, seus sonhos. E estou aqui para quem quiser também tirar alguma dúvida. E sigam ele lá no Instagram, hein? Tem muita coisa lá. Beijo, Rick. Obrigada. Tchau, um abraço. Obrigada a todos.